Somos o grupo 2, formado por Bruce Alan, Helder Brasil, que sou eu, e Miguel Luiz. Ficamos com o tema 11 sobre radar de varredura eletrônica. Basicamente, essa estrutura aqui mostrada na imagem. Introdução. Bom, o radar ele é um sistema que transmite uma onda eletromagnética em uma certa direção e detecta essa mesma onda refletida por um obstáculo em seu caminho. Basicamente, é formado pelos seguintes elementos: transmissor de rádio, um receptor de rádio ajustado à frequência do transmissor, antena e uma tela. Aqui na imagem é mostrado o sistema com antena, temos o transmissor e o receptor embutidos e a tela do radar. Como que funciona? O transmissor ele gera ondas de rádio e essas ondas de rádio são captadas pelo receptor. Caso algum alvo seja detectado, vai ser gerado um bip e será mostrada a localização do alvo na tela do radar. As aeronaves utilizam um sistema cônico, onde é dirigido o feixe para detectar os alvos. Geralmente 3 graus em azimuth e 3 graus em elevação. Existem 2 tipos de varredura desses feixes: varredura mecanicamente e varredura eletronicamente. O primeiro tipo é o radar de varredura mecânica, MSA, do inglês Mechanic Scanned Array. Basicamente, é usado um braço mecânico que vai rotacionar, e assim vai movimentar mecanicamente a antena para deslocar o feixe de onda e assim varrer o espaço à sua frente. Geralmente, esse braço mecânico é movimentado através de motores e dessa forma pode ser gerado falhas e consecutivas interferências, né, nessa dispersão dos feixes. E geralmente a antena MSA é uma fonte potencial de problemas e diminui o tempo médio entre falhas do radar. O segundo tipo é o radar de varredura eletrônica, o ESA. Desde os anos 70, eles começaram a ser difundidos. O ESA é do inglês Electronic Scanned Array. Existem 2 tipos atualmente, o AESA, que é o radar de varredura eletrônica ativo, e temos também o PESA, que é o radar de varredura eletrônica passivo. Como que funciona esse tipo de radar? Basicamente, o seu feixe ele é dirigido controlando individualmente a fase das ondas de rádio transmitidas e recebidas por cada elemento emissor. Lembrando que elementos emissores são as pequenas antenas no prato do radar, que juntas formam uma matriz de emissão. Então, nessa parte alaranjada aqui é onde vão ficar as pequenas antenas que vão direcionar os feixes. E você pode direcionar os feixes dependendo da variação de suas fases. E como que ocorre essa variação dessas fases? Vai ser através de um processador digital, que é denominado controlador de direção de feixe, o BSC, do inglês Beam Steering Controller. E vai ser ele que vai traduzir a deflexão desejada no feixe de onda em comandos de fase para os elementos emissores individuais. Então temos aqui a estrutura do ESA, que é fixo, temos aqui os elementos emissores, que são as pequenas antenas, e com a variação do ângulo de fase, teremos com que a frente de onda seja direcionada para uma determinada região. E assim, vai ser possível varrer aquela região e detectar algum possível alvo. Vantagens do ESA sobre o MSA. Quanto às vantagens, existem 3 principais. Vão facilitar a minimização do RCS da aeronave, vão permitir a extrema agilidade do feixe e são altamente confiáveis. O primeiro é facilitar a redução do RCS. O que é esse RCS? A sigla vem de seção reta radar, e basicamente é a medida de habilidade de um alvo refletir os sinais do radar na direção do receptor. Para entender melhor, é só a gente lembrar que o radar ele vai emitir uma onda e essa onda vai retornar. Então, se eu tenho um alvo que consiga dispersar essas ondas para direções diferentes do radar, ou até mesmo absorver essas ondas, eu vou ter um alvo que vai ser difícil de ser detectado, ou seja, terá um RCS baixo.
Agora, se eu tenho um alvo que não consegue dispersar essas ondas e a onda retorna para o radar, pode-se dizer que esse alvo vai ser facilmente detectado e teremos um RCS alto. Basicamente, a explicação do RCS é essa. E aqui temos que o MSA ele vai ter a estrutura rotativa, né, do radar através do braço mecânico, e esse braço mecânico vai fazer com que ele seja mais facilmente detectado por um possível radar, diferentemente do ESA, em que a estrutura do radar é fixa, e através do ângulo de fase a gente pode fazer com que a onda emitida por um radar inimigo seja refletida para uma direção diferente da desse radar. Então, aeronaves que utilizam o sistema ESA são mais dificilmente detectadas por um radar. Aqui temos uma ilustração desse sistema, indicando basicamente como que funciona o RSC. Temos que o radar ele emite ondas e uma parte dessa onda é dispersada e outra parte retorna para o radar. E aí vão entrar várias questões, né, como fuselagem da aeronave, como a aerodinâmica da aeronave, né, do alvo, ou até mesmo o material desse alvo. Então, esses três fatores vão determinar se ele consegue dispersar as ondas ou não, né? E assim fazer com que ele seja detectado ou não. Aqui novamente, para representar esse RCS, né? Aqui temos uma animação de uma aeronave. A gente pode perceber que nas laterais da aeronave, o ruído de RSC é menor. Agora, nas aletas, que ficam na traseira, o ruído aumenta, há uns picos, e quando chega na parte traseira e na parte frontal, há também esses picos de RCS. Ou seja, vai ser mais facilmente detectado se o radar, se a onda emitida pelo radar pegar nessas regiões. Por quê? Porque justamente nessas regiões estão os motores, né? E os motores aí estão em 90 graus com a antena. Aqui temos uma ilustração de uma aeronave que ela consegue justamente dispersar as ondas emitidas por um radar. Ou seja, aeronaves com esse tipo de fuselagem, com esse tipo de aerodinâmica e com esse tipo de material, elas são mais dificilmente detectadas por um radar. E hoje em dia está crescendo o número de aeronaves com esse tipo de aerodinâmica. Aqui temos um material RAM, que é a nova tecnologia que está sendo usada, que é material radar absorvente, ou seja, uma parte da energia emitida pelo radar vai ser absorvida pelo alvo, pela aeronave. E isso vai fazer com que ela seja pouco perceptível por um radar. Lembrando também que aeronaves de metal, elas são mais facilmente detectadas, porque para que a onda retorne, vai depender de induções eletromagnéticas no material do alvo. Então, a retransmissão da onda, ela tem a ver, sim, com a indução eletromagnética envolvida no material. Então, materiais que sejam diferentes dos metais, como esse, geralmente carbono, fibras de vidro, geralmente fazem com que as ondas transmitidas por um radar sejam dispersas ou absorvidas. Bom, a segunda vantagem do ESA sobre o MSA é a extrema agilidade de feixe. Ou seja, no MSA a gente tinha a rotação lá das antenas, e no ESA o sistema é fixo. Ou seja, para um ESA identificar uma aeronave, ele não vai precisar rotacionar algum braço mecânico. Ou seja, ele pode demorar, em média, 1 milésimo de segundo para detectar um alvo. E já o MSA, por causa desse braço mecânico, ele geralmente demora 1/10 de segundo. Ou seja, é uma diferença bem grande. Terceira vantagem, alta confiabilidade. Os ESA eliminam completamente necessidade de um sistema cardan, motores de direção e juntas rotativas, todas as quais são possíveis fontes de falha. Os ESA podem detectar até 30 alvos em um raio de 200 km, mais uma vez confirmando, né, a vantagem do ESA sobre o MSA. Aqui temos uma fórmula representando o alcance do radar. Esse alcance vai depender de muitas variáveis,
Em suma, a relação sinal-ruído necessário na saída do receptor é essa mostrada aqui na figura, onde PM é a potência média transmitida, GT e GR são a antena transmissora e recebendo ganhos, lambda é o comprimento de onda, o sigma, RCS do alvo, TD, o tempo de permanência, R, a faixa do radar, K é a constante de Boltzmann, T0 a temperatura do receptor, F a figura de ruído do receptor, L as várias perdas e LI a perda de integração. Mais uma fórmula aí. Bom, agora a gente chegou numa parte que a gente pode ver que esse assunto de radar, de varredura eletrônica, pode ser sim correlacionado com o assunto ministrado em sala de aula. Por quê? As ondas transmitidas por um radar são ondas esféricas. Só que dependendo de um observador local, a gente pode considerar sim que essas ondas sejam planas. Ou seja, considerando que essas ondas sejam planas, todas aquelas leis de ondas eletromagnéticas podem ser aplicadas para esse assunto de radar de varredura eletrônica. Então, a gente pode considerar como onda plana uniforme. Então, teremos que os vetores de intensidade de campo elétrico e de intensidade de campo magnético estão situados em planos e esses planos são paralelos. E também considerar que vetores são constantes em magnitude e fase sobre os planos. Essa fórmula também mostrada, vão ser retratadas também, as mostradas em sala. Todas essas aqui podem ser, sim, aplicadas. Aqui também temos os coeficientes de reflexão e de transmissão, que remete lá ao radar, né, que também tem o transmissor e o receptor. E quanto ao meio 1 e o meio 2, a gente pode sim relacionar. Então, o meio 1, em se tratando de radares de aeronaves, poderia ser o próprio ar. E o meio 2, a fuselagem de um alvo, né, de uma aeronave. E, por fim, a correlação entre a intensidade de vetor de campo elétrico com a intensidade de vetor de campo magnético. A correlação entre as duas. Olá, eu irei falar a respeito das principais limitações do ESA, que é o radar de varredura eletrônica. E, como foi falado anteriormente, o ESA ele utiliza várias antenas minúsculas e com a mudança da fase da corrente dessas antenas é possível direcionar o feixe de ondas eletromagnéticas. Mas o ESA ele possui algumas limitações. Se a gente for comparar com o MSA, que é o radar de varredura mecânica, o sistema de MSA, ele, em qualquer quadrante que randomiza, ele fornece uma visibilidade desobstruída e o campo de observação da antena ele pode ser aumentado sem prejudicar de forma alguma o desempenho do radar. Só que, no entanto, no ESA, à medida que o feixe da onda ele é afastado da linha central, a largura do fechamento, a largura do feixe o ganho da antena diminui. Ou seja, quanto mais próximo da linha central o ângulo θ ele estiver, maior é o ganho. Mas se esse ângulo ele é aumentado, o feixe não estará próximo à linha central e há uma diminuição desse ganho. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Isso tem uma relação direta com a diretividade, que foi estudado no capítulo 7 do livro. No caso, há uma perda de varredura na unidirecional que é proporcional ao cosseno θ, ou seja, quanto maior for o cosseno θ, maior é essa perda. E o que ocorre é uma redução da área projetada, que afeta o alcance máximo de detecção. No entanto, na prática, é possível perceber que essa perda ela é minimizada devido à incompatibilidade de impedância ativa. Como foi falado, quanto maior o ângulo de radiação, quanto maior o ângulo de radiação, o radar ele perde desempenho. Isso é relacionado à diretividade. Embora a cobertura de 60% seja adequada para muitas aplicações, no caso, até 60%, o radar ESA ele
funciona normalmente, mas acima de 60% vai haver essa perda. É adequado a cobertura mais ampla ou a utilização de mais um radar, entendeu? Só que aí vai haver um custo adicional considerável. Também com o ESA, há um problema de estabilização, ou seja, o radar de varredura ele é utilizado em jatos de guerra, ou seja, em aeronaves, no caso. No caso, há muitas mudanças de altitude da aeronave, ou seja, há um problema com rolagem, inclinação e guinada, que devem ser inerentemente detectadas e recompensadas de forma eletrônica. Os comandos de fase para direcionar a mudança devem ser calculados para cada elemento emissor, e esses comandos devem ser transmitidos para os deslocadores de fase da antena ou módulos TIR e executados. No caso, todo esse processo ele deve ser repetido a uma taxa alta o suficiente para acompanhar as mudanças de altitude da aeronave. Felizmente, o que ocorre com os avanços do processamento digital aerotransportado pode fornecer uma taxa de atualização rápida o suficiente. Outro problema com o ESA é que os módulos de transmissores e receptores eles têm baixa eficiência devido a produzir muito calor. No caso, essa eficiência ela depende do sistema de refrigeração. Agora a gente vai falar sobre os tipos de ESA. Os ESA são de 3 tipos básicos: passivos, ativos e uma variante do ESA ativo, chamada de ESA TTD. O ESA passivo, embora consideravelmente mais complexo do que um radar mecanicamente orientado, o ESA passivo ou PESA, ele é muito mais simples que o ESA ativo. Aqui a gente tem a representação da matriz passiva do PESA, e aqui a gente percebe que ele é composto por uma matriz de elementos de antena, aqui nessa parte A, que são alimentadas por um único transmissor TX, e a corrente de alimentação ela passa aqui pelos controladores de fase, e esses controladores de fase eles são controlados por um computador C. Aqui na frente a gente tem essas linhas em vermelho, que são as frentes de onda de rádio de cada antena, que separadas elas são esféricas, mas elas se sobrepõem na frente das antenas para formar uma onda plana, que segue em uma direção específica. Aqui os controladores de fase, eles atrasam essas ondas progressivamente nessa linha, de forma que cada antena emita a sua frente de onda mais tarde do que a antena que está embaixo, fazendo assim com que essa onda ela propague com um ângulo θ em relação à antena. E esse controlador de fase, na verdade, esse computador, ele consegue alterar aqui o valor dos controladores de fase, de forma que essa onda ela consiga mudar a direção rapidamente. Já o ESA ativo, ou a ESA, né, é uma ordem de grandeza mais complexa que o PESA. É mais complexo que o PESA. Visto por fora, a ESA e PESA são bastante semelhantes, mas seus componentes internos são muito diferentes. Deixa eu ver, aqui tem a representação. O radar AESA, que é esse aqui, né? O radar AESA, ele consiste em milhares de módulos de transmissão e recepção, módulo TR, ou normalmente chamado de TRM, com amplificadores de alta potência e amplificadores de baixo ruído, miniaturizados e ligados a cada elemento emissor. Ou seja, o AESA miniaturiza a maior parte do conjunto de transmissão e recepção do MSA e do PESA, né? O que foi o que a gente viu anteriormente. E cada TRM, que, como eu falei, o TRMA são os módulos de transmissão e recepção, eles pode ser considerado como um pequeno radar. Bom, o ESA-TTD, ele é uma variante do ESA-ativo, e este é um ESA-ativo em que os desvios de fase para direcionamento dos feixes são obtidos pela variação dos comprimentos físicos dos feixes para os módulos TR individuais. Esses módulos TR, lembrando, que são os módulos de transmissão e recepção. Se baseando nas técnicas fotônicas, um feed de fibra ótica ele é fornecido para cada módulo, que a gente tinha visto. Para cada módulo TR.
O atraso do tempo experimentado pelos sinais que passam através da alimentação, ele é controlado pela troca de comprimentos de fibra, dentro ou fora da alimentação. Assim, ele evita que há limitações de largura, né, largura de banda instantânea, inerente à mudança de fase. E a técnica fotônica, ela torna possível larguras de bandas instantâneas. E, basicamente, os 3 tipos são esses. E é isso.